Irmãos, boa noite. Graça e paz. É um número bonito, né? 25 anos. Um quarto de século. Bonito, né? 25 anos. Irmãos, é bom a gente olhar para 25 anos e olhar para trás com gratidão. Porque Deus esteve conosco nesses 25 anos. Nós tivemos alguns problemas aqui, mas mesmo nos problemas, Deus estava nos fortalecendo. Deus estava conosco e Deus estava sempre conosco. É tempo também de olharmos para o presente com confiança e fé, sabendo que Deus está aqui, Deus está presente. Deus está nos fortalecendo cada dia, nos ajudando, nos dando tudo aquilo que nós precisamos para vivermos uma vida que agrade a Ele. É tempo também da gente olhar para o futuro com esperança e fé, sabendo que Deus estará conosco até a consumação do século, até a volta dEle. Ele estará nos ajudando, porque é promessa dEle, é promessa de Deus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E agora nós queremos ler a palavra de Deus. Onde estão as pessoas que vão nos ajudar aqui na leitura do texto de Jeremias? Então, essas pessoinhas aqui vão nos ajudar na leitura do texto que servirá de base para a nossa meditação. Está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 8, versículo 18 em diante. Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, ó, meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Será que o Senhor não está em Sião? Não está nele o seu rei? Por que vocês me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com ídolos dos estrangeiros? Passou a colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos. Tenho o coração partido por causa da ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque então não se realizou cura na filha do seu povo? Nós lemos aqui em Jeremias, capítulo 8, versículos 18 até ao versículo 22. Vamos orar. Senhor, nós estamos com a Tua palavra aberta e queremos ouvir a Tua voz ao nosso coração nesta noite. Fala, Senhor, com cada um de nós aquilo que nós devemos ouvir. Que o Teu Espírito esteja falando ao nosso coração e ajuda-nos a abrir mais e mais o nosso ser, o nosso coração para Ti nesta noite. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria perguntar aqui,
Quem já perdeu o ônibus alguma vez na vida? Ih, muita gente. Quem já perdeu o avião aqui alguma vez na vida? Olha aí, tem mais gente. Quem perdeu o trem? Olha aí, tem gente que perdeu o trem. Tem muita gente que perdeu a condução. Não é uma coisa agradável a gente perder a condução. Esses dias atrás, eu estava vindo de Cuiabá para Caldas Novas e vim de ônibus. E eu comprei a passagem de Cuiabá para Goiânia e já tinha comprado a passagem de Goiânia para Caldas Novas. Porque, segundo o agente, o vendedor, disse que o meu ônibus chegaria em Goiânia às 7 horas da manhã. E o meu ônibus passaria 8. Eu pensei, dá tempo. E eu comprei a passagem. Quando eu cheguei, era quase 8 horas lá na rodoviáriazinha de Campinas. Eu pensei, vai dar tempo. Desci do ônibus, peguei o Uber, e quando eu cheguei na rodoviáriazinha da Praça da Bíblia, o ônibus tinha passado. A gente fica desolado, a gente fica desapontado, triste da vida, porque perdeu a condução, perdeu o ônibus, perdeu o trem, perdeu o avião. Mas aconteceu uma outra coisa com a gente, uma situação um pouco hilária. Estávamos de férias e fomos lá para o Rio Grande do Sul visitar a Serra Gaúcha e compramos a passagem e saímos do hotel cedinho, muito cedo, para o aeroporto, que o embarque era às 7 horas, então tinha que chegar às 6 horas. Então levantamos lá pelas 5 e chegamos no aeroporto cansado, com mala, com tudo. A moça pegou a passagem, olhou e disse, moço, essa passagem é amanhã. Pior ainda, né? A sensação de perder é muito ruim. Jeremias era o profeta que pregava em Judá. E ele pregava o arrependimento lá em Judá. Porque cada um fazia o que ele era, que estava no seu coração. Cada um fazia o que queria e não observavam a palavra de Deus. E eles não estavam levando a sério os avisos de Deus, faziam o que era mal perante os olhos do Senhor. E a Bíblia diz que Jeremias era profeta de Deus. Jeremias era a boca de Deus lá em Judá. Diz lá no capítulo 1, versículos 1 e 2, palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele. A palavra do Senhor veio a Jeremias. E mais na frente ele diz, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo. Então, ele não deixava nenhuma dúvida. Ele dizia que ele era a palavra de Deus, ele era a boca de Deus, ele era o mensageiro de Deus ali em Judá. Mais na frente ele diz o seguinte, eis que um povo vem do norte. Uma nação viria do norte, da Babilônia, para aprisionar, para prender, para levar cativos os judeus, porque Deus queria fazer justiça. E Jeremias falava exatamente com clareza que Deus vai fazer justiça por causa dos vossos pecados. Mas os inimigos, os invasores já estavam às portas de Jerusalém, mas mesmo assim, os judeus não ouviam a palavra de Deus. Mesmo assim, eles não ouviam a palavra do Senhor. Essa é a triste situação de pessoas que tiveram toda a oportunidade,
toda a oportunidade e não aproveitaram. Lá no capítulo 8, um pouquinho atrás, versículo 5 diz: porque então este povo de Jerusalém se afasta em contínua rebeldia, persiste no engano e não quer voltar. E mais à frente, até a cegonha no céu conhece as suas estações, e a rolinha, e a andorinha, e o grou observa o tempo da sua migração. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Jeremias estava também desolado pela falta de resposta do povo que ouvia a palavra de Deus, que ouvia a mensagem de Deus. A destruição vem aí, o jugo vem aí, o inimigo está às portas, mas simplesmente eles davam as costas a Jeremias. Eis que vem um povo do norte, e esse é o meu povo. Olha, ele faz uma comparação. A cegonha conhece as suas estações, a rolinha, a andorinha e o grou observa o tempo da sua migração, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Lá no versículo 20 do texto diz assim, versículo 20: passou a colheita e nós não estamos salvos. Passou a colheita e não estamos salvos. Irmãos, esse texto aqui fala de circunstância. Colheita é o resultado da semeadura do agricultor. Tem agricultor aqui, tem fazendeiro aqui, que planta semente, que semeia sementes, esperando que colha alguma coisa, esperando que colha o fruto do seu trabalho. E quem planta trigo quer comer um pãozinho bem gostoso, pãozinho francês, com manteiga, salgadinha, no café da manhã, uma delícia. Quem planta milho quer comer uma pamonha bem goiana. Quem não for goiano aqui, saiba que a pamonha goiana é a melhor do Brasil. Talvez a segunda, né? Porque a de Minas pode ser melhor ainda. Aquela pamonha com sal ou com açúcar, com queijo, com linguiça. Tem gente que põe jiló, até mesmo piqui. É uma delícia. Quem planta milho quer colher. Quem planta morangueiros quer saborear o melhor sorvete do mundo. Então, a colheita é aquilo que a gente faz depois da semeadura, depois de um tempo. A gente semeia para poder colher. E lá em Judá, uma curiosidade, tudo ou quase tudo era feito em função da colheita. Depois da colheita, eu pago a minha dívida. Depois da colheita, a gente vai sair de férias. Depois da colheita, a gente vai fazer a festa. Aqui no Brasil também, lá no interior, muita coisa é feita em função da colheita. Depois da colheita. Então se trabalha duro, se trabalha com afinco lá na lavoura, na plantação, para recolher a recompensa. Mas Jeremias diz o seguinte: olha, do que adianta o trabalho duro, o trabalho árduo, o trabalho de sol a sol, se nós não estamos salvos? Do que adianta esforçar-nos tanto? Porque o trabalho do campo é um trabalho duro. Ali está o irmão ali que sabe, é fazendeiro, sabe o que é a labuta, a luta da fazenda. Mas olha, ele diz: do que adianta tanto esforço, do que adianta tanto trabalho, do que adianta semear, do que adianta colher, se nós não estamos salvos? Essa aqui é a pergunta de Jeremias. O trabalho é importante para a vida.
O trabalho é importante. Estudar é importante para o futuro. Esforçar-nos no dia a dia é importante para a nossa vida cotidiana. Tudo isso é importante. Mas Jeremias diz, do que adianta tudo isso se nós não estamos salvos? Tem muita gente que trabalha muito. Trabalhar faz bem, é ótimo. Mas só pensa em trabalhar, só pensa em arrecadar, só pensa em enriquecer, só pensa em encher os seus celeiros. Mas do que adianta encher os celeiros se nós não estamos salvos? Então o profeta Jeremias anunciava aos 4 cantos de Judá: não deixe passar a oportunidade. Não deixe passar a oportunidade. O tempo se chama hoje. O momento é agora. Ainda no versículo 20, ele diz o seguinte, ó, findou o verão e nós não estamos salvos. Findou o verão e nós não estamos salvos. O verão, essa passagem nos fala de tempo. Verão é movimento. Verão é alegria. Verão é tempo de festa, é tempo de movimento, é tempo de celebração. Principalmente em climas frios. O pessoal fica esperando o verão. Aquele clima chuvoso, frio, quem já viveu fora do país, em lugares de climas frios, sabe muito bem que o inverno é muito ruim. É bom para visitar, para ver o frio, para ver a neve, mas viver ali não é bom. Então, o pessoal anseia pelo verão. E a gente esteve nos Estados Unidos um tempo e a gente via que até mesmo algumas igrejas fechavam no verão, para poder aproveitar as praias, para poderem viajar. Então, verão é tempo disso, é tempo de celebração, é tempo de alegria, é tempo de movimento. O profeta Isaías diz, o texto que eu quero, que o pastor já falou, mas eu vou repetir: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa é a palavra de Deus. Olha, passou o verão e nós não estamos salvos. Passou a colheita e nós não estamos salvos. Então, o profeta Isaías diz, olha, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa frase será dita, essa frase do versículo 20, será dita por pessoas que chegarão na presença de Deus sem ter agarrado a oportunidade, sem ter agarrado a chance que Deus nos deu através do seu Filho Jesus Cristo. E Jesus nos diz lá no capítulo 7 de Mateus, Jesus diz o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Irmãos, nem todo membro de igreja será salvo. É complicado dizer isso. Nem todo corista será salvo. Nem todo dizimista será salvo. Muita gente anda pregando por aí que através do dízimo pessoas são salvas. Traga o dízimo que Deus vai te dar. Não é assim. Quem será salvo? Ele diz, nem todo mundo que diz Senhor será, Senhor, Senhor, será salvo. Mas todo aquele que faz a vontade do Senhor.
Mas por que nem todos serão salvos? O texto nos fala aqui, no versículo 22, que não é por falta de remédio. Será que não há bálsamo em Gileade? Será que não há bálsamo em Gileade? Irmãos, muitas pessoas, muitos estão sofrendo nos dias de hoje. Nações estão doentes, igrejas estão doentes, pessoas estão doentes, crentes estão doentes. Mas por quê? Será que é por falta de remédio? Eu andei pesquisando, irmão Vitor, eu andei pesquisando essa semana sobre quantos medicamentos existem no mundo. Irmãos, são muitos remédios. São cerca de 20 mil tipos de remédios. É muita coisa. 20 mil tipos de remédios. E aqui nós citamos os fitoterápicos, os alopáticos, os homeopáticos, os similares, os genéricos, os remédios de referência e os manipulados. É muito remédio. Sendo que desses 20 mil, 316 daria para tratar todas as doenças existentes. Agora, a pergunta vem, com tanto analgésico que existe, por que ainda temos dores de cabeça? Com tanto antibiótico que existe, por que ainda temos infecções? Com tantos anti-inflamatórios, por que ainda temos dores de garganta? Será que é por falta de remédio? Não, são 20 mil tipos de remédios. Será que não há bálsamo em Gileade? O bálsamo é um líquido grosso e perfumado, retirado de algumas plantas. E de todos os bálsamos que a gente encontra na palavra de Deus, nenhum é mais famoso do que o bálsamo de Gileade. Olha lá, nenhum era mais famoso do que esse bálsamo de Gileade. Ele era um óleo essencial da cor de ouro, com cheiro penetrante de âmbar. Gileade ficava na banda oriental do Jordão, numa região que pertencia à tribo de Gade, de Ruben e à meia tribo de Manassés. Era uma região pedregosa, montanhosa, mas muito fértil, coisa não muito comum naquela região ali. E o bálsamo de Gileade era utilizado como perfume. Todo mundo queria comprar bálsamo. Era usado como combustível, como unção para unção, era usado também para embalsamar mortos. Interessante, né? E era muito eficaz na cura de alguns ferimentos e era considerado um óleo milagroso. Irmãos, tem muita gente sofrendo física, emocional e espiritualmente, e sem esperança no coração. Será que por falta de remédio? Deus providenciou o remédio, o bálsamo para curar o homem do seu estado de miséria, do seu estado de pecado, do seu estado de fraqueza espiritual, emocional. Mas muitas vezes o homem não quer buscar esse remédio, não quer tomar esse remédio, não quer buscar esse remédio. E esse remédio está disponível. Esse remédio está disponível. É Jesus de Nazaré. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Acho que os irmãos estão vendo aqui. Quem se lembra da farmácia Sem Portas, em Caldas Novas? Olha, tem muita gente.
Eu andei pesquisando e eu só achei essa foto aí. Só essa foto, meio escura. Mas é uma farmácia que tinha aqui em Caldas Novas, não tinha porta. E era interessante que, apesar de ser um pouco careira, ela era. Mas muita gente gostava de ir lá porque achava uma coisa inusitada, uma coisa diferente. Uma farmácia sem porta, nunca fechava. Precisava do remédio, 2 horas da manhã, está lá. 3 horas da manhã, está lá. 5 horas da manhã, está lá. Meio-dia, está lá. Feriado, está aberto. Domingo, está aberto. Nunca fechava porque não tinha porta. E o irmão Vitor trabalhou lá, olha aí. Interessante. Farmácia sem porta. A farmácia de Deus, ela está sempre aberta. Irmãos, a farmácia de Deus, a oferta de Deus está sempre aberta a cada um de nós. Ele diz o seguinte: venham a mim todos vós, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Havia uma música que a gente gostava de cantar há uns anos atrás, que ela começava assim: atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor? Ó, vem já, descanso te dará. Olha, atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador. Por quê? Por que vacilar e ter temor? Ó, vem já, descanso te dará. Venham todos a remédio, a bálsamo em Gileade. Mas o texto diz ainda que, será que não há médico em Gileade? Olha, existe remédio para curar o homem, para curar o coração do homem, para curar o vazio do homem. Mas também existe o médico, Jesus. Em 1979, eu me mudei para a cidadezinha do norte de Goiás. Aquela cidadezinha lá era o fim da picada, era o fim do mundo. Quem conhece Crixás, levanta a mão. Olha aí, tem gente aqui que conhece Crixás. Eu mudei para lá em 1979. A lâmpada lá parecia um tomatezinho. Se a gente não ligava o ventilador, não rodava o liquidificador, de tão fraca que era, não tinha asfalto, não tinha água, tinha que tirar água na cisterna, e só tinha um médico na cidade, e o médico era doido. Ele saía na rua gritando e brigando, brigava com ele mesmo, e lá na roça, mexendo com vaca lá, o pessoal falava: olha, esse médico é doido, ele briga sozinho no meio do pasto. E ele brigou comigo na primeira semana. Eu não briguei com ele não, mas ele brigou comigo. Moral da história, eu não voltei mais, porque eu fiquei meio desconfiado. Um médico doido, como é que a gente vai confiar nele, né? Então eu ia, quando precisava, ia a Séries, a 180 quilômetros, uma estradinha cheia de buraco, de lama e atoleiros, mas era o jeito. Irmãos, diz que não há médico em Gileade, mas a Bíblia diz: será que não há médico em Gileade?
Há médico em Gileade, sim. E ele conhece muito da arte de curar. Ele conhece a arte de curar, curar o interior, curar o coração, curar a alma. Curar a alma. E esse médico é o médico dos médicos. É o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. E Deus está pronto para nos curar, para nos sarar, para nos aliviar a nossa dor e nos dar esperança e nos salvar da condenação eterna. Irmãos, não é muito importante a gente ter uma biblioteca, 30 Bíblias na nossa estante. Tem gente que tem 30 Bíblias lá. Uma vez uma moça, eu era professor lá, e uma moça querendo tirar uma onda, disse, olha, professor, eu tenho 30 Bíblias na minha biblioteca lá, na minha estante. Eu perguntei, e você lê? Não, então não adianta. Irmãos, não adianta a gente ter 30 Bíblias na nossa estante se não a lemos, se não meditamos, se não vivenciamos, se não obedecemos os seus preceitos do dia a dia, se não meditamos no nosso cotidiano, se não vivenciamos no dia a dia. E também não é importante ler a Bíblia todos os dias, se também não estamos prontos a obedecer ao que ela mandar a gente fazer. Jesus estava passando por uma cidade, e ali tinha um rapaz que tinha um emprego, que todo mundo queria o emprego daquele. Ganhava muita grana. Era um cara rico. Já pensou? Um fiscal de renda, onde talvez não houvesse auditoria, igual tem hoje, né? Com a inteligência artificial. Ele era rico, ele era poderoso, ele era tudo ali na cidade. Mas ele tinha um vazio na alma, e ele queria ver Jesus. E ele ficou sabendo que Jesus ia passar ali. E ele foi e enfrentou a multidão, enfrentou talvez a poeira, o sol quente, a gente não sabe exatamente, mas ele enfrentou toda a adversidade para ver Jesus. Mas não via. Ele era baixinho, era mais baixo do que eu, a irmã Alcione. Então, aquele povo lá, ele queria ver Jesus e não podia ver. Então, ele subiu na árvore, subiu no sicômoro para ver Jesus, porque ele tinha o desejo ardente de encontrar com Jesus. E Jesus passando ali disse, Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar na sua casa. E a Bíblia diz que ele desceu com pressa e com alegria de coração, ele recebeu Jesus. E foram para casa. E naquele jantar, entre uma comida, entre um churrasco, entre uma coisa e outra, ele abre o coração e diz, Senhor, eu resolvo, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Já pensou que gesto fabuloso? Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus viu que aquilo era sinceridade do seu coração, não era da boca para fora, mas partia do profundo do seu ser, porque ele teve um encontro com Jesus, e quando nós nos encontramos com Jesus, nós passamos a ser uma nova criatura, uma nova pessoa, nascido de novo. E Jesus olha para ele e diz, olha meu rapaz, hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem, o filho de Deus, o Deus eterno, veio para buscar
e salvar o que se havia perdido. E certamente ele foi feliz pelo resto da sua vida. Irmãos, esse médico, Jesus, ele não exige fila. A gente vai ao médico hoje em dia, tem que pegar a fila, né? Principalmente se for do SUS. A fila é grande. Mas esse médico, Jesus, não exige fila. Esse médico não exige senha, não precisa senha. É tão difícil a gente chegar lá para às vezes, conseguir uma consulta aqui no postinho do São José, tem um posto ali. A gente chega às 5 horas da manhã e vai pegar a senha já tem trocentas pessoas na frente da gente. É difícil, mas esse aqui não exige senha. E ele também não exige plano de saúde. Eu vou me livrar do SUS, então vou fazer o Unimed. Jesus não exige plano nenhum. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Lá mais na frente, Jeremias faz essa oração para Deus. Capítulo 17, versículo 14, ele diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. O próprio Jeremias também fazia essa oração. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Bom, essa deve ser a oração de cada pecador, de cada um de nós. Senhor, cura-me e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. E Deus responde lá no capítulo 30, versículo 17, diz assim: porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Irmãos, veja que maravilha, o homem de Deus aqui, ele faz uma oração, ele faz uma petição a Deus: Senhor, me cura e serei curado, salva-me e serei salvo. E a resposta vem imediata: porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas. O apóstolo Paulo teve um encontro com um rei. E aquele encontro, certamente, pelo jeito, durou muito tempo. Foi uma conversa longa. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. É uma pergunta, uma resposta, um questionamento, outra resposta acolá. E de repente, aquele rei disse para Paulo. Então o rei Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convence a me tornar um cristão. Por pouco. Por muito pouco você me convence a me tornar um cristão. Por pouco ele foi curado. Por pouco ele foi crente. Por pouco ele foi salvo. Mas por pouco não foi. Irmãos, há muitas pessoas que são quase curadas, são quase crentes e são quase salvas. Quase salva significa totalmente perdido. O rei Agripa falou para quase, por um triz, você me convence a me tornar um cristão. Mas ele não se tornou cristão. Há um hino que diz assim: quase induzido a crer em Jesus, quase induzido a andar na luz, pensas em replicar,
quando tiver vagar, irei então buscar o Redentor. Irmão, você quer vencer o desânimo? Aqui na igreja tinha um rapaz, aliás, ele não era da igreja, mas a irmã dele era da igreja. E vamos dirigir um culto lá na casa deles, lá no Itaguaí. E depois do culto, a gente ficou ali conversando e o irmão dela era viciado, em último grau, de drogas pesadas. E eu disse para ele: fulano, você tem 4 caminhos, você tem 4 decisões, e a decisão é agora, tem que fazer. Primeiro, olha, você pode morrer na mão da polícia, você pode morrer na mão do traficante, você pode morrer numa overdose, ou você pode abandonar tudo isso e seguir a Cristo tranquilamente. Ah, pastor, eu vou largar. Dias depois ele morreu crivado de balas em Lusiânia, nos arredores de Brasília. Quase crente, quase salvo. Irmão, você quer vencer o desânimo, às vezes você está desanimado. Às vezes você é crente, mas está um pouco desanimado. Você quer vencer a frieza espiritual? Tem muita gente que às vezes é crente, mas está muito frio. Você quer vencer a frieza espiritual? Você quer vencer o medo? Você quer vencer a falta de fé? Às vezes a pessoa precisa de fé. Você quer vencer os desejos suicidas? Muita gente tem desejos suicidas. Você quer vencer a amargura? Você quer vencer o vazio espiritual? E olha que vazio espiritual não é coisa só de pessoa que viciada em crack, não. Pessoas da igreja também têm um vazio grande no seu coração, que só Jesus Cristo pode preencher. Irmãos, há remédio, há bálsamo em Gileade. Remédio, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Há médico, Jesus de Nazaré, o Salvador, que veio ao nosso encontro para nos livrar, para nos salvar, para nos resgatar e nos dar salvação e vida eterna nele mesmo. Amém?